assim o texto bíblico, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quem pode glorificar o Senhor? Tome assento, por gentileza, nesta noite maravilhosa que o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos aqui. Amém? Amados, como todos sabem, o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. E desses 27 livros que o Novo Testamento é composto, 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E são cartas profundas, como Romanos, como as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a carta a Tito. Mas nesta noite eu me volto para as duas cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, que ficava na Grécia. Paulo, ele fundou uma igreja ali, estabeleceu uma igreja ali. E esta igreja, a princípio, era uma igreja cheia dos dons espirituais. Era uma igreja onde tinha o dom de profecia, era uma igreja onde tinha o dom de línguas, era uma igreja onde as pessoas eram tomadas por Deus. Mas havia um problema. E quando Paulo ele vai escrever à igreja de Corinto, a primeira carta, Paulo vai tratar desses problemas que havia na igreja. A serva de Deus, Deus usou ela aqui na palavra que me antecedeu, falando da situação terrível que está o nosso mundo na atualidade. Hoje pela manhã eu estava lecionando a escola dominical e comentei aquilo que foi comentado no domingo passado, nessa lição nova da escola dominical, que a perseguição hoje, a perseguição à igreja hoje, ela não é como era no passado. No passado as igrejas evangélicas eram apedrejadas. No passado as igrejas evangélicas, os crentes eram zombados. Hoje não, hoje a perseguição vai na questão moral. Se você falar, olha, isso é pecado, isso é errado, a Bíblia não aprova isso, né? Que nem aconteceu com aquela cantora, que ela deu a sua opinião sobre algo e ela foi cancelada. Essa é a perseguição à igreja na atualidade. A igreja é perseguida. Nós somos perseguidos por falar a verdade. Mas a igreja, escute isso aqui, isso aqui é forte. A igreja não está aqui para receber aplausos do mundo. A igreja está aqui para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para fazer a diferença. Aqui, eu sinto a presença de Deus aqui. Se nós estivermos preocupados em receber aplausos do mundo, existe alguma coisa errada. A igreja nunca vai. A igreja, o mundo sempre vai ser inimigo da igreja. E aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Essa é a verdade. Agora, quando voltando aqui à igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade corrompida, era uma cidade cheia de pecado, era uma cidade que tinha ali o templo da deusa Afrodite, onde havia prostituição cultural ali. E aqui os cristãos de Corinto, alguns da igreja, isso aqui é forte, quem está ouvindo? Isso aqui é forte. Alguns da igreja, pastor Emerson, eles iam para a igreja, eles ouviam a palavra, mas ainda praticavam coisas do mundo, ainda se prostituíam, ainda adoravam ídolos, ainda faziam coisas que não agradavam a Deus.
E Paulo, então, usando a sua autoridade apostólica, Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, agora eles não eram mais, não pertenciam mais ao mundo, agora eles faziam parte do corpo místico de Cristo, da igreja. Então havia uma maior responsabilidade. Nós somos agora conhecedores da verdade. Nós não podemos mais viver no pecado. É como a serva de Deus falou: o julgamento vai começar pela casa de Deus. Há uma maior responsabilidade com a minha vida e com a sua vida, porque nós conhecemos a verdade do Evangelho de Cristo. Meu Deus, então Paulo ele vai repreender isso, que o pastor ele tem que falar a verdade, irmão. Porque se o pastor Emerson não falar a verdade, e eu como pregador do Evangelho não falar a verdade, Deus vai cobrar de nós. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Agora, Paulo ele escreve isso, ele repreende essas atitudes da igreja de Corinto, mas muitos não receberam essa palavra. Aí Paulo fica preocupado. Paulo fica preocupado porque muitos não receberam essa palavra. Paulo então vai escrever uma segunda carta à igreja de Corinto. E a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, Paulo ele vai defender, escute bem isso, Paulo ele vai defender a sua autoridade apostólica. Porque muitos estavam questionando o pastor Hermes: ó, esse Paulo aí não é pastor, não é apóstolo, coisa nenhuma. Eles estavam questionando se Paulo realmente era apóstolo. E Paulo então ele vai defender a sua autoridade apostólica, aquilo que ele recebeu do Senhor, porque foi o Senhor que chamou ele, foi o Senhor que escolheu ele. Aleluia! Aqui no capítulo 10, então, onde nós lemos, Paulo ele vai dizer no versículo 4, defendendo a sua autoridade apostólica, no versículo 4, eu quero destacar duas palavras. A primeira palavra é a palavra fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar de resistência, um lugar forte, um lugar seguro. As cidades do mundo antigo, elas eram fortalezas, elas tinham altos muros, elas eram fortificadas. Por exemplo, a cidade de Jericó era uma fortaleza, mas Deus derrubou ela pelo seu imenso poder. A cidade de Jerusalém era uma fortaleza, e essas fortalezas eram difíceis de se conquistar, de entrar dentro delas, porque eram altas muralhas e tinha sentinelas em cima do muro. A fortaleza física. Então eu encontro 3 tipos de fortaleza. Quantos tipos de fortaleza? 3. A primeira, a física, as cidades do mundo antigo, Jericó, Jerusalém e assim por diante. A segunda fortaleza que eu encontro está aqui, ó. Onde? Na mente. Quando Paulo escreveu isso aqui, pastor Emerson, ele estava falando para os gregos. E os gregos naquela época, eles eram portadores da sabedoria, e eles se achavam sábios mais do que os outros. Quando Paulo, no capítulo 17, pregou lá em Atenas para os filósofos estoicos e epicureus, eles a princípio aceitaram a palavra de Paulo. Mas quando Paulo falou da ressurreição de Cristo, eles não aceitaram, porque para eles era loucura. A mensagem da cruz era loucura. Então eles tinham uma resistência aqui, ó, na mente. Mentes que resistem à pregação do Evangelho. Agora, se eu perguntar para vocês aí, onde vocês estudam, onde vocês trabalham, você conhece uma pessoa que é inteligente, né? Uma pessoa que tem faculdade, mas quando você vai falar do Evangelho, ela diz: não creio nisso não, não creio nisso. Quem conhece? Quem conhece? Eu não creio nisso não. Eu não creio, eu não acredito nisso aí não. Eu não creio, né? Eles não, isso aqui é forte, irmãos. Eles até acreditam em Deus. Nós estamos vivendo uma época assim. Eles até acreditam em Deus, mas não no Deus da Bíblia. Esta é a geração que nós vivemos.
Eles até acreditam em Deus, mas não no Deus da Bíblia, no Deus da igreja. Meu Deus. Eles querem servir a Deus sem responsabilidade, sem compromisso. Eu creio em Deus, mas não tem esse negócio de pecado, não tem esse negócio de inferno, Então isso é uma resistência muito grande. Aí quando você prega o Evangelho, eles não aceitam o Evangelho verdadeiro, porque o Evangelho verdadeiro vai confrontar o pecado. Aí a minha esposa compartilhou esses dias um vídeo, eu achei interessante aquilo. Como será se Jesus não voltar ainda? Os jovens cantaram aqui sobre a volta de Jesus, está próxima, mas ela compartilhou um vídeo que eu achei interessante. Como será a igreja se Jesus não voltar em 2050? É uma coisa terrível, irmão. A mensagem do Evangelho não vai ser mais pautada na Bíblia, vai ser pautada em outras coisas. Vai ser uma mensagem totalmente fora daquilo que a Bíblia estabelece. Então nós estamos caminhando para isso. Dias difíceis, mas no meio disso tudo, Deus quer usar a sua vida para você fazer a diferença. Então a primeira fortaleza é fortaleza física, a segunda fortaleza é fortaleza mental, a terceira fortaleza espiritual. Aí quando você chega num lugar, alguns lugares que você chega, você sente uma opressão. Já aconteceu isso com você? Eu já preguei em alguns lugares, irmãos, que eu senti uma opressão, uma força contrária. São demônios que ali eles estão naquele lugar e fazem uma fortaleza espiritual. Quando Paulo chegou em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, ali havia uma fortaleza espiritual, mas que caiu por terra diante da pregação do Evangelho. Quando Jesus, eu estou sentindo Deus aqui. Quem sente Deus aqui? Quem sente Deus? Quando Jesus chegou em Gadara, no capítulo 5 de Marcos, ali havia uma fortaleza maligna no endemoniado gadareno. Alguns dizem 6 mil demônios, mas aquela fortaleza espiritual caiu por terra diante do poder de Jesus. Então fortaleza, irmão, é algo fortificado. Como vamos destruir as fortalezas? Com armas. Mas essas armas são armas de fogo, é uma bazuca, é uma metralhadora? Não. São armas espirituais. Armas poderosas. Tem arma de ataque e arma de defesa. O escudo é arma de ataque ou defesa? Defesa. A armadura, defesa ou ataque? Defesa. A espada, arma de ataque. A lança, arma de ataque. Nós temos que se revestir das armas que Deus nos dá. Deus da glória. Agora, se por acaso eu tiver uma arma, Joyce faz assim com a mão, Joyce, ele tem uma bazuca, uma suposição, e eu tenho um revólver 22, calibre 22. Quem vai sair vencendo a batalha? Se você dá um tiro primeiro e mata ele. Tem que ser mais rápido. Mas se for no mesmo tempo, quem vai? Quem? Ele. Porque ele tem uma arma mais poderosa. Se eu tiver uma estratégia, como o 22, eu posso ganhar a batalha, Mas se não, medindo força, ele ganha de mim. Por quê? Porque ele tem uma arma mais poderosa. Porque os filisteus, eles prevaleciam. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Porque os filisteus, eles prevaleciam na guerra contra os israelitas. Os israelitas eram o maior número, porque naquela época, em 1500 a 1200 a.C., os filisteus naquela época já tinham o domínio do ferro. E os israelitas usavam arma de bronze. Qual é mais forte, o bronze ou o ferro? O ferro. Mas aí isso mudou quando Davi ele vai para a terra dos filisteus, lá no capítulo 27 do primeiro livro de Samuel, e ele volta com alguns ferreiros filisteus que haviam se convertido ao judaísmo. Aí agora o Israel também tem a técnica de fabricar armas de ferro, e aí começa a mudar, entendeu? O que eu quero dizer com isso? A igreja tem armas, e as armas que a igreja tem são armas poderosas. Eu quero pregar nessa noite sobre 5 armas poderosas. Quantas armas? 5 armas
poderosas que a igreja possui. Quem quer ouvir a revelação de Deus? 5 armas poderosas que a igreja possui. Vamos lá então. Primeira arma poderosa que destrói as fortalezas do diabo. Se você quiser conferir, confira ou apenas ouça. Primeira arma, eu sinto Deus aqui nessa noite. Primeira arma poderosa. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17. Primeira arma poderosa. 1 Tessalonicenses 5 e 17. O que está escrito? Orai sem cessar. Qual é a primeira arma? Oração. A oração é poderosa, irmão. A oração é poderosa. A oração, ela move a mão de Deus ao nosso favor. E prova isso na Bíblia. Vou provar. Atos capítulo 4 e versículo, eu gosto de Bíblia. Atos capítulo 4 versículo 31. Atos capítulo 4 versículo 31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Oração. A oração move. A oração dá livramento. Onde está? Dá livramento. Eu não era para estar aqui. Quem sabe você também não. Verdade. Mas quando a igreja ora, o laço é quebrado, a lança é quebrada. Glória a Deus. Olha só, a oração dá livramento. Atos capítulo 12 versículo 5. Atos capítulo 12 versículo 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, o Herodes matou Tiago, iria matar Pedro, mas a igreja orou, Deus enviou o anjo e libertou Pedro da prisão. Porque a oração dá livramento. A igreja, por isso que a igreja precisa orar, irmão. Verdade, Senhor. A igreja precisa orar. A oração é fundamental, é fundamental a oração. Primeira arma, a oração. Como estão nossas vidas de oração? Precisamos orar mais. Segunda arma, se a primeira arma é poderosa, a oração, a segunda também é. Hebreus 4 e 12. Segunda arma, estou pregando sobre 5 poderosas armas que a igreja possui. A segunda arma está em Hebreus 4 e 12. Hebreus 4 e 12, quer ver só? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Qual é a segunda arma? Palavra. O diabo odeia esse livro. Por que o diabo odeia esse livro? Porque esse livro é a revelação escrita de Deus aos homens. Glória a Deus. Essa palavra ela não volta vazia, irmãos. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Eu nunca me esqueço do testemunho do pastor que veio aqui pregar no Congresso de Missões, e lá de Minas, né? O pastor Jander, ele contou que um missionário chegou numa cidade, acho que no interior de Minas, evangelizar. Aí ele começou a distribuir Novos Testamentos. Ele foi numa mercearia, né? E entregou o Novo Testamento para o camarada. O camarada odiava a Bíblia. O camarada pegou e disse: eu vou destruir essa Bíblia aqui. Mas quem já morou no interior sabe que às vezes a pessoa vai: eu quero uma pedra de sabão, eu quero um produto. Né? A pessoa pega um papelzinho e embrulha, né? Quem pegou essa época? Embrulhava assim, dava, né? Aí as pessoas chegavam lá: eu quero um pedaço de sabão, eu quero isso. Aí ele pegava, rasgava a folha da Bíblia e fazia ali um papel, né? Embrulhava as coisas.
ele destruiu, ele só ficou a capa da Bíblia, só ficou a capa do Novo Testamento ali, né? Era o Novo Testamento que tinha dado. Aí um dia chegou um freguês, um cliente, eu quero um pedaço de sabão. Daí ele pegou outro papel ali, embrulhou. Aí o cliente disse: não quero isso aí não. O senhor não quer o sabão? Não, eu não quero esse papel aqui não. Eu quero aquele papel que tinha aquelas palavras bonitas que o Senhor trazia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, sem saber, ele tinha evangelizado a região inteira, porque essa palavra aqui é poderosa e ela não volta vazia. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor por essa verdade? Poderosa é a palavra de Deus. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Primeira arma, oração. Segunda arma, palavra. Terceira arma, Lucas capítulo 19, versículo 10. Não, perdão, errei. Lucas capítulo 10 e versículo 19. Lucas capítulo 10 e versículo 19. Olha o que Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Qual é a terceira arma? A unção de Deus. A unção de Deus. A igreja venceu no poder e na unção de Deus. A igreja de Paulo, de Pedro, de João tinha tanta unção que a sombra de Pedro, já pensou? A sombra dele curava os enfermos. Daniel foi jogado na cova dos leões, e alguns dizem, e eu não discordo, alguns dizem, e eu não discordo, que o leão não comeu Daniel, sabe por quê? Pergunta para mim por quê? Por quê? Mais forte, pergunta por quê? Porque Daniel não cheirava carne, Daniel cheirava o sangue de Deus. Oh, Daniel era cheio da presença de Deus. Irmãos, nós não conseguiremos vencer se nós não formos cheios do Espírito Santo. É tempo de se encher do Espírito Santo, se esvaziar das coisas que não agradam a Deus e se encher da presença do Espírito de Deus. A terceira arma é a unção de Deus. Estou pregando sobre 5 armas. A quarta qual é? O menino falou do livro de Jó, e tem um texto lindo, o servo de Deus, né? Tem um texto lindo que fala sobre a quarta arma. Jó 19 e 25. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, diz assim: Jó, ele perdeu 10 filhos. 10 filhos. Perdeu um, já é difícil, né? Perdeu tudo, chagas da cabeça à planta dos pés, a 7 metros de distância, irmão. 7 metros daqui da onde? Tem um carro ali? Mais ou menos? Não dava para chegar perto do odor. Aí vem 3 amigos, ele faz buildar de sofá. Tu está em pecado. Quem tem amigo desse tipo aí não precisa ter inimigo, né? A esposa diz: abandona teu Deus e morre. Mas em Jó 19, 25, os demônios, a capetada inteira, o inferno vai blasfemar agora, vai blasfemar agora. Mas no meio da cinza, no meio da chaga, Jó vai dizer, de Jó 19, 25: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará de sobre a terra. Vai, copachuga, manará, cheias. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Sabe o que eu entendo aqui? Eu sinto Deus. A quarta arma é a adoração. 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 Tem adorador aí? Tem adorador aí? Deixa eu fazer algo aqui, irmão. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu penso Jeová sentado no trono de glória. É um pensamento, né? Escute. Eu sinto algo gostoso da parte de Deus aqui. Eu penso Jeová sentado no trono assim. O serafim canta muito bem. O serafim não tem coral aqui na terra e canta que nem os anjos lá no céu. Não tem. Não é verdade? O coral de anjos não tem coral aqui na terra que chegue perto. Jeová, eles cantam santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Eles cantam. Eles adoram o nome daquele que vive e reina para sempre. Mas quando a igreja,
Como cantou essa noite aqui, quando a igreja canta, foi na cruz, foi na cruz. Eu penso que Jeová disse, anjo, vocês cantam muito bem, bonito, mas só a minha igreja pode cantar o louvor do Calvário, porque só ela passou pelo Calvário, só ela foi lavada pelo meu sangue, só ela passou pela cruz, só ela! Toda a igreja adora. O Senhor se levanta do trono para receber a adoração da igreja. Agora deixa eu terminar a mensagem, irmãos. Primeira arma, oração. 5 poderosas armas que a igreja possui. Primeira arma, oração. Segundo, palavra. Terceiro, unção. Quarta, adoração. Quinta arma que a igreja possui. Apocalipse 12:11. Apocalipse 12:11, a parte A do versículo. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Qual é a quinta arma? O sangue de Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Sangue. Posso usar a pessoa do pastor? Posso? Tem dia, pastor Hermes, o diabo procura o Senhor e não acha. Sabe por quê? Está escondido debaixo do sangue. Você perdendo da glória a Deus. Tem dia, pastor Hermes. Cadê o pastor Hermes? O diabo não sabe. Escondido debaixo do sangue. Escondido debaixo do sangue. Escondido debaixo do sangue. Quem pode glorificar o Senhor por essa verdade? Ama, cara. Um pastor, agora não sei qual, eu esqueci o nome dele. Ele estava pregando, com isso eu termino. Poderoso é o sangue de Jesus. Aleluia. Lava nosso pecado, nos purifica. Ele estava pregando no interior de uma igreja. Nunca me esqueci desse testemunho desse pastor, homem de Deus, muito conhecido no Brasil. Esqueci o nome dele agora. Não sei se é ele lá em Cabral, não sei, não tenho certeza. Ele estava pregando, daí manifestação do demônio. E ele expulsou o demônio. Ele expulsou o demônio. Só que ele morava no interior. Quem já morou no sítio sabe disso, né? Que às vezes tem que andar uma distância em lugares ermos, assim, estrada, né? Escuro. Ele estava indo para casa e ele expulsou o demônio dentro do culto ali, foi uma glória. Aí de repente ele olhou, viu ao longe assim um camarada alto, com um chapelão na cabeça, uma capa. Ele pensou, deve ser alguém. Quem está? O culto acabou tarde, era umas 11 horas mais ou menos. Quem será que está? Alguém nessa hora, nessa altura, né? Na noite? Ele, será que deve ser alguém que mora aqui perto, né? Aí ele passou perto e disse boa noite para aquele sujeito. Mas ele sentiu algo estranho, algo ruim, né? Aí aquele sujeito disse boa noite, que nada. Você me expulsou lá na igreja, no meio dos crentes, era o demônio que expulsou. Agora é só eu e você aqui. E o demônio pegou ele assim, começou a rodopiar com ele assim. Aí o Espírito Santo, que nunca perdeu e nunca vai perder pro diabo, o Espírito Santo disse, clama pelo sangue. E ele clamou, o sangue de Jesus tem poder. Na mesma hora, irmão, subiu e ele foi para casa alegre. Por quê? Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue. Quem pode glorificar e exaltar? Manca, baixou. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Ai, me cama nele de volta lá, batúvias. Ai, tô, balai, tô, vito, petarabas. E cai, tô, no binato, pitaraba, tô, pitarabas. E cai, tô, balace, bihandarabas. Você é coberto pelo sangue. Você é coberto pelo sangue. Você é coberto pelo sangue. E me capa, chubihandarabas. Você é coberto pelo sangue de Jesus. Ai, amai, uecai, tu e amai, uetupe, né, sobre rabas. Diga, mandarabahá, betébias. Ande, me cumpre, leve, tupe, né, sia. Ai, me culpa, lá, me tupe, subtébia.
Acaplica, Putulibitova, Nasebe, Julius Hovias. Alika, Matulibitulibinasia. Aika, Shuyamaya. Assim digo eu. A minha igreja nesta noite. O inimigo trama, faz planos, mas quando ele chega perto, digo eu, Senhor, não pode tocar, não pode tocar, porque sobre as vossas vidas está o sangue do meu filho, está o sangue do meu filho. Assim digo eu, o Senhor dos Exércitos. Ai, quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Quem pode glorificar o Senhor? Deus vai te dar vitória nessa noite. Hoje o Senhor vai te fortalecer. Hoje toda a força contrária cai por terra, porque as armas do Senhor são mais poderosas em nossas vidas. Quem crê nisso? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Se você sentir no coração de vir na frente, venha, venha. Vamos orar. Se você sentir na frente de vir na frente, venha, venha em nome de Jesus. Você sentir no coração, Deus falou que o servo de Deus ali fortemente também, né? Grande é a obra de Deus na tua vida, varão. Grande é. Grande é o projeto que Deus tem na tua vida. Venha, papai. Você não pode fugir do chamado que Deus tem na tua vida. Não pode. Grande é o projeto de Deus. Vamos orar? Eu sinto Deus aqui. Levante as mãos, vamos orar. Senhor, nós sentimos a tua presença nessa noite. Nós estamos em poucos aqui, mas o Senhor falou poderosamente. O Senhor falou do teu filho, porque grande é a obra na vida desse moço, Senhor. Tu tens um ministério poderoso na vida dele. A tua serva está aqui também, Senhor. Os teus servos, a tua igreja, o pastor Hermes, Senhor, dá força para ele, porque grande é a chamada e grande é o desafio, mas tu és maior. Nesta noite nos reveste das armas, oração, palavra, unção, adoração e o teu sangue, Senhor. O teu sangue nos cobre, debaixo do teu sangue toda a força contrária, todo demônio, todo plano do maligno caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Diga assim, Deus, nesta noite eu ouvi tua palavra, 5 armas poderosas